Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui no Português Zero Gabarito. E a aula de hoje é sobre período composto por subordinação, oração subordinada substantiva. Então, hoje a gente vai começar a ver o período composto por subordinação e essa aula é muito importante porque a gente vai começar a ver as orações dependentes sintaticamente. Então, vamos embora? Bom, então hoje a gente começa a falar sobre período composto por subordinação. Oração subordinada substantiva é a nossa aula 16 do português Zero Gabarito. E essa aula é muito importante porque a gente vai iniciar o período composto por subordinação, que é aquele em que as orações subordinadas exercem função sintática em relação às orações principais. Então, quando a gente fala de período composto, eles podem vir de forma com orações reduzidas ou orações desenvolvidas. E esse período composto ele tem orações que são dependentes da principal. Então, a gente vai ter três tipos. Hoje a gente vai abordar o primeiro tipo, que são os substantivos, que tem um núcleo substantivo, mas a gente vai ter também, mais para frente, as adjetivas e as adverbiais. E quando a gente começa a falar sobre oração subordinada substantiva, a gente pensa naquelas funções sintáticas que a gente viu na aula 14. Então, elas vão poder exercer função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Então, é como se eu tivesse um período simples com, por exemplo, um objeto direto. Então, eu quero bolo. Então, eu tenho aqui sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Já quando eu digo eu quero que você chegue logo, eu também tenho sujeito, verbo transitivo direto, né? Então, ó, sujeito eu, verbo transitivo direto, quero, e objeto direto. Só que o objeto direto aqui, ele é oracional, porque ele tem um verbo. Então, eu tenho o objeto direto por meio de uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque exerce a função sintática de objeto direto nesse caso, substantiva com núcleo nominal, objetiva direta. Então, essa vai ser a classificação dessa oração subordinada, com função de objeto direto. E aí, a gente vai ter como conectivos dessas orações substantivas as conjunções que ou se. Então, em 95% dos casos, conjunções que ou se. E, de vez em quando, exceções com pronome interrogativo ou advérbio interrogativo. Quem, onde. Então, também vão poder ser parte dessa oração subordinada. Então, espero, a oração é que você sempre alcance seus objetivos. Aqui, perguntam quem os acompanhará. E diga-me onde vende esse livro. Mesma função em todas, objeto direto. Então, agora a gente vai começar as classificações dessas orações, né? Então, a gente pode ver que, basicamente, é uma estrutura padrão para a formação de cada uma dessas orações. Então, a gente vai ter aqui a estrutura padrão do sujeito, que é representado pela subjetiva, é a primeira estrutura padrão. Verbo de ligação é importante, é predicativo do sujeito, e tudo isso que vem aqui é o sujeito. Então, o sujeito, ele é chamado de sujeito posposto. Vou até colocar aqui para você, porque ele vem depois do verbo. Sujeito posposto. Ou seja, vem depois do verbo. A ordem direta era sujeito mais verbo
mais complemento, mais adjunto. Se eu tenho essa ordem direta e eu troco o sujeito de lugar, ele vem para depois do verbo, ele é chamado de sujeito posposto. Isso sempre vai acontecer na oração subordinada substantiva subjetiva. Agora a gente vai para a segunda estrutura da subjetiva, que é com verbo intransitivo e o sujeito posposto também. Então, convém que você ganhe este campeonato. E aqui a gente pode também colocar da seguinte forma: convém isso, que é a mesma coisa de isso convém. Então, você fazendo essa troca, fica muito mais fácil de identificar qual é a oração subordinada e qual é a função exercida por ela. A terceira estrutura, que é a estrutura de voz passiva. É sabido que o prazo terminará neste final de semana. Essa é a voz passiva analítica, que tem uma locução verbal, é sabido, e o sujeito posposto. Só que eu posso também ter essa voz passiva de forma sintética, que é aquela que tem sabe-se, ou seja, verbo, mais partícula apassivadora se, mais o sujeito, que o prazo terminará essa semana. Então, também podemos ter essa estrutura com voz passiva sintética. Eu vou até colocar aqui, ó. Voz passiva sintética. Então, a gente tem algumas maneiras de formar a subjetiva, sempre com sujeito posposto. Então, agora a gente vai para uma estrutura que é muito mais fácil, porque está dentro dessa ordem direta que eu acabei de ensinar, que é a da objetiva direta. Então, a Receita descobriu que a fraude era maior ainda. Então, a gente vai ter aqui, ó, estrutura sujeito mais verbo transitivo direto, VTD, mais AD, que é objeto direto, complemento. Então, aqui a gente vai ter a estrutura padrão. A Receita descobriu algo, descobriu isso. Então, você vai poder colocar assim, ó, a Receita descobriu isso. Esse isso tem que ser substituído por toda a oração com o verbo, que a fraude era maior ainda. Falaram que a educação brasileira irá melhorar. Falaram isso. Agora a gente vai para a objetiva indireta, que também está na estrutura padrão. Lembro-me de que saímos de madrugada. Então aqui, ó, eu vou ter o sujeito desnencial oculto. A gente vai ter o me, eu lembro-me, lembro a mim mesmo de algo. Então, quem se lembra de algo. É aquele verbo que é pronominal que pede objeto indireto. Então, sujeito oculto mais VTI, que é verbo transitivo indireto, mais OI, que é de que saímos de madrugada. Então, seria lembro-me disso. Então, você pode usar a mesma técnica do isso. Ele gostava de se olhar no espelho. Ele gostava disso. Oração subordinada, substantiva objetiva indireta. E agora a gente vai para a completiva nominal, que muita gente confunde com a oração subordinada substantiva objetiva indireta, mas o que você tem que olhar é o que vem antes. Então, enquanto o objetivo é indireto tem o verbo transitivo indireto, a ordem aqui já vai ser bem diferente. A gente vai ter sujeito, também oculto, desinicial oculto. A gente vai ter o verbo, que é VTD. A gente vai ter o objeto direto. Só que esse núcleo, esse nome do objeto direto, ele pede um complemento nominal. Então, ele é um nome abstrato, orgulho, que pede um complemento preposicionado. E devido à preposição ser obrigatória, muita gente confunde complemento nominal com o objeto indireto. Então, mais CN, que é complemento nominal,
que nesse caso aqui é: sentimos orgulho disso. Então você também pode substituir por isso. E agora a gente vai para predicativa, que tem o núcleo depois do verbo de ligação. Então a estrutura aqui, ela já é um pouquinho diferente. Vai ser sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. Então quando você for substituir é: a verdade é essa. Na verdade é isso, talvez. O fato é que este acontecimento criou um problema diplomático, a mesma coisa. O fato sujeito é verbo de ligação, que este acontecimento criou um problema diplomático, predicativo do sujeito. E agora a gente vai para a última, que é a apositiva. E a apositiva ela tem uma característica muito marcante, que ela sempre vai vir depois de 2 pontos. Então, ela retoma o que está escrito antes dos 2 pontos e ela vai fazer como se fosse uma explicação disso, um aposto disso explicativo. Então, Fernanda tinha um grande sonho. Qual era o grande sonho de Fernanda? Que o dia do seu casamento chegasse. Então, tudo isso a gente pode substituir por: Fernanda tinha um grande sonho. Qual era o grande sonho? Esse. Então, esse que o dia do seu casamento chegasse. Então, agora a gente vai falar sobre oração subordinada substantiva reduzida. A gente pode ter a oração subordinada desenvolvida ou reduzida. Qual é a diferença? A desenvolvida você viu que tem os conectivos que, se, dentre outros, e a reduzida não. A reduzida ela vai ficar somente com o verbo em uma forma nominal de infinitivo. Então, esse verbo aqui, lembrar, vai dizer que essa é uma oração subordinada reduzida. Então, lembrar, olhar, ir e conversar. E com isso, a gente precisa também saber que essas orações, para serem reduzidas, elas precisam ser desenvolvidas. Então, como que eu faço o teste de que elas são reduzidas mesmo? Eu tenho aqui, ó, não me agrada lembrar o passado. Ele gostava de se olhar no espelho. Então ficaria: não me agrada que eu me lembre do passado. Então essa seria a oração desenvolvida. E a reduzida: não me agrada lembrar o passado. Bom, ele gostava de se olhar no espelho. Ele gostava de que se olhasse no espelho. Tive vontade de ir-me embora. Tive vontade de que eu fosse embora. O melhor remédio era conversar. O melhor remédio era que conversássemos. Então, a gente tem como reduzir, como desenvolver essas orações. Agora, vamos para os exercícios. Eu quero ver se você entendeu direitinho as orações subordinadas substantivas. Bora? Então, agora a gente começa a nossa lista de exercícios sobre oração subordinada substantiva. E a número 1 diz assim: assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Então, aqui você precisa saber qual é que tem função de predicativo do sujeito. A estrutura padrão a gente já sabe que é sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. Então, aqui a gente precisa procurar qual que está dentro dessa estrutura. Então, a gente já tem aqui o gabarito, letra C. Meu desejo vai ser o sujeito. Meu desejo. O verbo de ligação é e o predicativo que te formes logo. Então, agora a gente vai para o número 2. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração subordinada é: a estrutura que a gente tem que ter aqui é os homens, sujeito. VTI, se esquecem de que somos todos mortais, OI. Então, o gabarito aqui vai ser letra B, substantiva objetiva indireta. Agora a gente vai para o número 3. Em relação ao trecho, eu tinha medo de que você me esquecesse, as orações subordinadas são respectivamente
Então, eu tinha medo de algo. Então, eu tenho aqui a oração subordinada. Quem tinha medo tem medo de alguma coisa, de que você me esquecesse. Então, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por quê? A estrutura aqui vai ser a seguinte: sujeito mais VTD mais OD, que é medo, mais complemento nominal. Então, de que você me esquecesse, oração subordinada substantiva completiva nominal. Número 4. Em considerei por fim que assim o amor, a oração subordinada tem. Em relação à oração principal, ela vai ter o seguinte: eu tenho aqui estrutura, sempre de olho na estrutura, né? Eu vou ter um sujeito oculto mais um verbo transitivo direto mais um objeto direto, que assim é o amor. Então, aqui a gente já tem, ó, valor de substantivo, porque todas as substantivas têm valor substantivo, e função sintática de objeto direto, letra C. Agora a gente vai para o número 5. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto aqui eu preciso procurar a que não tem estrutura de subjetiva. Então, aqui a gente tem várias subjetivas, a única que não vai ser uma estrutura de objetiva direta. Então, eu vou ter aqui, ó, sujeito, na letra C, oculto, mais VTD, ignoras, e mais OD. Então, a gente vai ter aqui na letra C um diferente. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tu ignoras isso. Número 6. A palavra ser é conjunção subordinativa integrante, introduzindo oração subordinada substantiva objetiva direta em qual das orações seguintes? Aqui, gente, o gabarito vai ser a letra E. Vai ser o seguinte: não sei, então, sujeito, oculto, eu, mais verbo transitivo direto, não sei. Tem uma adjunta adverbial não também. Mais o OD. Seu vinho está bom. Então, eu não sei. Seu vinho está bom. Essa é a nossa objetiva direta com a conjunção integrante ser, que não costuma aparecer tanto, né? A gente percebeu que a que mais aparece é aqui. Então, número 7. Nos trechos, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. E digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que está introduzindo respectivamente orações. Então, aqui, ó, a gente vai ter a primeira estrutura que é não é impossível. Então, essa primeira estrutura, ela vai ser a seguinte. Então, eu vou botar aqui número 1. A gente vai ter um não, que é um adjunto adverbial, que a gente não conta, mas a gente vai ter verbo de ligação, mais predicativo, mais sujeito. E na número 2, a gente vai ter digo-vos, eu, sujeito, digo, VTD, algo, a voz. Então, OD. Quem diz, diz algo. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. É isso que eu digo. Eu digo isso. Então, aqui, o gabarito vai ser letra A. Subordinada substantiva subjetiva, aqui na número 1, que é que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio ou 1 ou 2 minutos de prazer. E na número 2, objetiva direta, que as lágrimas eram verdadeiras. Agora a gente vai para 8. Assinale
O período em que a oração subordinada é substantiva apositiva. Aqui, a única que tem 2 pontos, a gente já sabe que é oração subordinada positiva, então só pode ser letra C. Só me interessa saber uma coisa: onde moras? Então, o que vem depois de 2 pontos, oração subordinada substantiva apositiva. Número 9, qual o período em que a oração subordinada substantiva predicativa? Predicativa, qual é a estrutura? É a seguinte: sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. Muito bem. Então, aqui, a única que tem essa estrutura é: meu desejo é que você passe nos exames vestibulares. Letra A. E, para a gente fechar a lista de hoje, na frase Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. A oração subordinada é, a gente tem que ver aqui a estrutura, né? Então, a estrutura aqui vai ser sujeito, Maria do Carmo, mais tinha, que é VTD, mais a certeza, que é OD, núcleo nominal. Então, essa estrutura a gente já sabe que é a de completiva nominal. O nosso gabarito vai ser letra D. Bom, então essa foi mais uma aula do português Zero Gabarito. A gente passou pela aula 16 sobre oração subordinada substantiva. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo e até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.